da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Estou convidando a todos vocês que têm interesse de ouvir a mensagem da Palavra do Senhor e participar desse culto desta noite, aproveitando todo esse período que estamos aí enfrentando a crise do coronavírus com o Covid-19 e buscando a Deus, nos confortando e recebendo a mensagem do Senhor. Então eu convido a todos para que estejam participando desse culto e você também esteja convidando outras pessoas para serem abençoados no nome do Senhor. Vamos então louvar a Deus. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto para subir, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Estou pronto para subir, este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo, posso ver Jerusalém. Vejo os céus abertos, aleluia, glória a Deus. Enquanto nós estamos aqui louvando a Deus, é o tempo de você se aproximar, se conectar e estar também conosco louvando ao Senhor e se preparando para a mensagem da Palavra de Deus. Sempre amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre amém.
meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim. Sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Me rendo aos teus pés, venho rasgar meu coração, abrir tudo o que sou e o que tenho em mim, pois sei que és poderoso e fiel para curar e sarar minhas feridas e mudar o meu querer. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Habite em mim, Senhor, somente o teu querer. Renova em minha vida, tua palavra, teu viver. Não tenho nada em mim pra te oferecer. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Tu és minha porção e a minha herança, ó Senhor. Aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido. O Senhor seja louvado e engrandecido. Saúdo a todos os irmãos, irmãs, todas as pessoas que estão me ouvindo, com a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, uma palavra muito importante, como todas elas são, e que nos traz um tema. Nós vamos falar um pouco de um assunto que pouco a gente escuta, e ainda que não seja um estudo, é uma palavra. Nós vamos fazer uma experiência, até peço que vocês estejam depois me dando retorno, para ver se conseguirem visualizar bem. Eu vou mais mostrar do que falar, e vou estar falando, vocês estarão visualizando, porque nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E sobre a volta de Jesus, a gente quer focar também, especialmente, esse momento, porque é um momento que nos chama a atenção dos eventos que estão acontecendo nas nações, e que influenciaram e influenciam o Brasil bastante, de todas as formas, não somente na saúde, mas na economia, no emprego, gerando insegurança, medo. E no que nós vamos ver? As coisas que devem acontecer no mundo. E isso vai servir, e tem que servir, e deve servir, para fortalecer a fé daqueles que já são cristãos, daqueles que já têm Cristo como Senhor, e daqueles que vão se tornar, daqueles que vão se entregar a Jesus. Então é muito importante que você preste atenção. E nós vamos então, você vai focar, agora a câmera vai focar a mensagem que ela está no computador. Depois nós vamos ver como que foi a experiência de vocês aí, vendo a imagem da palavra. E vamos estar vendo o meu comentário, vou estar falando, né? Vou estar pregando, mas vocês não vão estar visualizando, só no final que a gente volta, até porque também nós temos a oração final para ser feita, né? Então nós vamos focar na mensagem, a volta de Jesus, e eu quero que todos estejam se alimentando desta mensagem poderosa, né? A volta de Jesus, que envolve o arrebatamento da igreja. Então a primeira coisa que nós vamos visualizar é que Jesus vai voltar num dia normal,
um dia comum, as pessoas vão estar ocupadas com seus afazeres. Jesus disse lá em Lucas 17, 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. É um dia normal, está todo mundo andando, trabalhando, aquele corre-corre, tudo vai estar um dia normal, como nós estamos vendo, vai ser um dia normal o seu retorno. Jesus se prepara para voltar, ele fala lá no Apocalipse, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. Então, a urgente mensagem da volta de Jesus é o tema desta noite, da sua palavra. A gente pergunta, coloca, nós estamos preparados para a volta de Jesus? Porque a gente pode estar falando, mas e a preparação? E é isso que é uma das coisas que nós vamos estar focando. A palavra ela vai variar em várias coisas que fazem parte da preparação para Jesus. Vamos então, nós cremos na promessa do Senhor, que nós seremos arrebatados, e nós vamos ver o texto depois. Jesus está voltando, logo logo estará completo. O arrebatamento da igreja e a volta de Jesus Cristo à terra. E nós vamos falar de alguns sinais, eles não estão necessariamente em ordem, a questão aqui e a ideia é mostrar eventos e coisas para a gente estar olhando nesses sinais e observando as coisas que estão acontecendo para ver realmente que nós estamos vivendo tempos próximos à volta do Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo ela vai dar em duas formas, em duas fases. Tem o arrebatamento e a volta propriamente dito. O início, o arrebatamento da igreja, aqui, o arrebatamento da igreja, o momento que será tirado, o primeiro ato. Na terra começa o período da manifestação do anticristo, a grande tribulação. Nos céus, o tribunal de Cristo, as bodas de Cristo. E depois Jesus volta para Israel, volta para a terra. Então está lá a promessa, como o Senhor colocou em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus voltará de forma visível e resplandecente. A sua volta será como relâmpago, então algo majestoso, algo realmente bem visível. Algo lindo. E conforme ele coloca lá no Evangelho de Mateus, Mateus 25, 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos até de uma a outra extremidade dos céus. Então aparecerá o sinal dele, vai se ver o sinal. Muitos questionam, que sinal seria? A cruz? O sinal da cruz lá no céu seria a sua chegada em si, a Shekinah? Algo assim? Seria esse o sinal que a gente vai ser visível lá? Ou a sua própria vinda? São mistérios que somente no dia vai se sanar isso. Alguns ainda pensam na Shekinah como sendo para o judeu, que acostumou com a aparição do Senhor, mas somente Cristo sabe. O que nesse momento é muito importante para todos nós, os sinais que antecedem a volta dele. E vamos ver desses sinais os principais. Jesus está voltando. O primeiro dele que ele falou em Mateus 24, 22 é o sinal dos falsos cristos e falsos profetas. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Então ele fala realmente, vão surgir pessoas dizendo que são Cristo. Assim como já apareceu um ou outro, muitos vão aparecer dizendo que são o Messias, E na verdade é para enganar mesmo. Se fosse possível, iria enganar até os escolhidos. Então é porque Deus protegeu, Ele fala dos falsos mestres, aqueles que vão distorcer a palavra, vão enganar porque vão distorcer mesmo as escrituras para ensinar. Como os falsos profetas, os falsos mestres vão guiar o rebanho daqueles que acreditam nele para o erro. E a gente poderia dizer de 7 marcas de um falso mestre. Uma rápida abordagem, bajulam a pessoa, sempre com interesse. Atacam os servos de Deus fiéis, é sempre
uma deixa, né? Sempre vão atacar aqueles servos de Deus respeitados. Ensinam sua própria interpretação da Bíblia. Então, já imagina que vão focar coisas e ensinar coisas que contraria tudo aquilo que você já aprendeu. Focam pequenos detalhes e não mais o importante do reino. Então vão ficar com coisas pequeninas e não realmente a importância do reino de Deus. Querem ganhar você, mas não se preocupam com sua vida espiritual. São frutos de divisões de igrejas. Outra coisa importante são pessoas que já vão causar divisão no corpo de Cristo, justamente para defender as suas ideias, né? Desde o começo da igreja, os falsos saíram de dentro do povo de Deus e pregam contra o que já creram. Quer dizer, hoje eles estão pregando contra aquilo que no passado acreditaram. Então isso são marcas de um falso mestre. E eles estão aí para enganar o rebanho do Senhor, né? O outro próximo são as guerras, os conflitos, os terremotos e a fome. E Jesus disse, né, e certamente, lá em Mateus 24:6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então tudo isso não é para assustar. As coisas que nós estamos vendo, acredito que nesse momento em que a gente vê essa guerra de informações, de informações, uma hora ou outra, tudo contradizendo, as pessoas preocupadas, temendo, não só a doença, né, mas também as consequências, porque com tudo parado, muita gente pode ficar desempregada, né, e deve ficar desempregada. Então Jesus manda não se assustar com os sinais. A gente tem que confiar nele realmente, porque essas coisas elas vão acontecer. Hoje, apenas nós estamos vivendo um tempo em que está mostrando pra gente o que vai ficar essa terra. Guerras, conflito, terrorismo e fome. Então quando fala de fome, fala de miséria, o Senhor Jesus diz lá em Mateus 24:7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, fome e miséria fala de desemprego, né? E nós estamos vendo aí, né, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, quer dizer, guerra, fome, miséria, morte. Isso tudo são sinais e a gente deve estar atento a todas essas coisas. E a guerra é o que mais vai acontecer, infelizmente, isso faz parte da natureza humana. Armas nucleares, biológicas, né, como os vírus. No Apocalipse 9:5 ele diz, e foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então, o escorpião, quando fere o homem, dá dor, dá inchaço, enjoo, vômito, dor de cabeça, espasmos musculares, queda de pressão. Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 12, ele fala, a sua carne apodrecerá, estando eles portados de pé. E lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Quer dizer, as pessoas em pé vão estar apodrecendo. Então ele fala de o quê? De consequência de armas nucleares, biológicas, né, e químicas. E as armas biológicas, elas envolvem os vírus, né? E provavelmente esse coronavírus pode ter sido fruto de um exemplo disso aí. E o Apocalipse prepara-nos para esse tempo em que isso será muito comum na Terra, no arrebatamento, após o arrebatamento da igreja. O que a gente entende disso? Sempre houveram guerras no mundo. Jesus está dizendo que quando ele voltar à Terra, estará acontecendo guerras entre vários países do mundo. Enquanto a imprensa estará focada noticiando as guerras, Jesus Cristo volta à Terra. Se a gente olhar hoje, dá um exemplo. A Terra, o foco hoje é o coronavírus e o que ele acontece. Então todo mundo esqueceu as outras coisas. Então o foco é isso. As televisões, a internet. Então quando Jesus voltar, vai ser mais ou menos isso. Vão estar focados naquelas coisas e ele volta. E ele chega e ninguém vê. Ele fala também de catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, né? Até porque muitos tsunamis são consequências de terremotos. E lá no Apocalipse 16:18 ele diz, e houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Apocalipse 16:18. O terremoto de maior magnitude que eles calculam pela a escala que eles chamam de escala Richter ou escala de magnitude, é 10. O que chegou a 9,5 foi o Valdívia, do Chile, em 1960. Ele gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico, atingiu o Japão. Mais de 2.000 pessoas morreram. No Brasil, o que se tem de maior, o maior terremoto, aconteceu em 1955, né, um terremoto em Porto dos Gaúchos, lá no Mato Grosso. Não houve vítimas, né? A magnitude dele foi pequena, 6,6 em relação aos outros.
Mas a Bíblia está dizendo que vai haver um que nunca houve, quer dizer, então a sua magnitude vai ser mais do que esse Valdívio aqui, que foi 9,5, quer dizer, então se prepara a terra para esse tipo de situação, né? Os terremotos serão, infelizmente, acontecimentos que fazem parte dos últimos dias, né? As catástrofes naturais, sinais espantosos, né? Apocalipse 8,8 ele diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e como uma que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Então ele fala do quê? Dos vulcões. Os vulcões que vão entrar em erupção. É muito vulcão que parecia extinto, ele vai ressurgir aí como parte do castigo, né? E também os sinais envolvendo os astros, né? Apocalipse 8,12 ele diz: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então, com certeza fruto de questões não somente nucleares, mas da intervenção divina nos astros, né? O Sol e a Lua vão ser bastante afetados, não tenha dúvida nenhuma. Vão haver aí realmente, o Sol vai escurecer, então realmente vai ser sinais, né? Eu me lembro de noticiário mostrando quando houve aquele eclipse aqui, na época do que era vivo ainda o Albert Einstein, todo mundo achou que era o final do mundo, o fim dos tempos, era o fim do mundo, e aquele medo, as coisas vão ficar pior, porque esses eventos vão estar acontecendo simultaneamente, né? Então não é só um evento, que nem hoje está com problema só de coronavírus, mas quando acontecer essas coisas, vão ser um atrás do outro, então vai ser um acúmulo de acontecimentos, né? E ele também fala, né? E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Marcos 13:25, né? As potências do céu serão abaladas. Então haverão sinais de todas as formas visíveis para que os homens se arrependam dos seus pecados e se convertam a Deus. Mas nem todo mundo vai chegar a essa revelação. Um outro sinal muito importante que vai acontecer é a frieza espiritual dos cristãos, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, outra consequência vai ser a frieza espiritual, né, das pessoas. Os cristãos vão estar realmente... Os cristãos não terão mais desejo de se congregar, os cristãos não terão qualquer compromisso com o reino de Deus, dedicarão suas vidas às coisas materiais e aos prazeres da vida, sem oração, sem a Bíblia, porta larga e caminho espaçoso. Então isso será uma coisa consequente na vida de muitos cristãos, né? Como a rãzinha, né? Que quando se coloca ela na água fria e vai esquentando essa água, ela não percebe. Quer dizer, quando a água está fervendo, que a mata, que é assim que eles fazem, aqueles que preparam rã, né, como alimento, quando ela percebeu, ela já está morta, né? Não dá tempo de sair. Muita gente está nessa forma. Outro grande sinal será o progresso espantoso da ciência. Como Deus falou para Daniel no capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, já há uma profecia sobre isso, né? O saber, a ciência, em todos os campos, na genética, no espaço, na computação, na robótica. Há um sinal cada vez mais, né, hoje utilizando a robótica para cirurgia, realmente está espantoso, né, substituição de membros, né, por parte robótica. Realmente o saber, a ciência está chegando cada vez mais a um avanço tecnológico espantoso. Também o Senhor prometeu, né, e mostrou no fim dos tempos a loucura do sexo pervertido. O sexo só é uma bênção entre marido e mulher casados, né? Jesus falou lá em Lucas 17, 26 e 27. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, os dias de Noé voltaram. Nós estamos vivendo tempos e de situações que são irreversíveis. Cada vez mais o pecado vai dar a sua cara, né? Então ele mostra, ele dava em casamento, quer dizer, a banalização, né? Casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. A vida das pessoas vai se basear apenas nas coisas materiais, né? Como nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Dias também que estamos vivendo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló.
Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, do 26 ao 30. A loucura do sexo, né? Envolve tudo aquilo que é fora do propósito de Deus, né? Homossexualismo, adultério, incesto, pedofilia, sexo livre de todas as formas, estupros, forma bestial, todas essas coisas que não agradam a Deus, né? O sexo pervertido, sempre lembrando que Deus odeia tudo aquilo que é o pecado, né? E, entre outras coisas também, suicídio, automutilação, um golpe terrível que o diabo tem usado muitas pessoas, né? O Apocalipse, ele fala de um tempo que as pessoas vão querer o suicídio e não vão conseguir. Em Apocalipse 9:6 ele diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Quer dizer, vão procurar se matar ao invés de procurar o arrependimento, né? Que poderia ser o motivo da sua escape, da sua vitória, né? E o importante é que todos esses juízos visam uma coisa só: Deus notifica a todos que se arrependam. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. O propósito de Deus é sempre levar as pessoas ao arrependimento e salvá-las, né? Como foi nos dias de Ló, nos dias de Sodoma. Nós vamos estar vivendo aí. Um outro sinal, o sétimo sinal, é o fortalecimento da Rússia, de Magog, né? Que vai ser um instrumento muito importante no cumprimento da profecia de Ezequiel 38, né? Porque o anticristo, o Gog aí, o grande líder, ele vai ser guiado, profeticamente ele vai ser guiado para a famosa batalha do Armagedon, descrita lá no Apocalipse 16:16, e que o Armagedon também conhecido como a colina de Megido. Lá foi palco das grandes batalhas de Israel, né? Foi lá que Gideão e seus 300 venceram os midianitas. Ali morreu o rei Saul, depois derrotado pelos filisteus em 1 Samuel 31. Foi ali que morreu a rainha Jezabel, né? Segundo Reis 9:33. Esse tem sido um palco, e o último deles também será lá. O fortalecimento na Rússia. Não tenha dúvida que a Rússia vai para cima de Israel no tempo certo. O renascimento de Israel também foi um sinal, né? Ainda que tenha sido há muito mais tempo atrás, em 14 de maio de 1948, a fundação da nação de Israel, cumprimento da profecia de Isaías 66:8, mas é um sinal também visível. E Jesus voltará em Jerusalém, conforme profecia de Zacarias 14:4, e fala que o Senhor Jesus vai pisar os dois pés, vai colocar os seus dois pés sobre o Monte das Oliveiras, que vai fender pelo meio. Então o Senhor volta para lá, né? E aí está o apóstolo Paulo trazendo uma grande revelação para nós em 2 Tessalonicenses 2:3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra apostasia, ela hoje, nas nossas traduções, basicamente no mundo inteiro, ela nem é traduzida, ela é simplesmente transliterada, né? Eles pegaram a palavra, as letras gregas, e colocaram as letras no seu idioma, né? Isso aqui no caso português, né? Mas nas traduções de Bíblia de até 1608, especialmente as que ainda se tem, 1384 até 1608, a palavra, porque essa palavra, ela significa rebelião, ela significa divórcio, ela significa retirada e afastamento físico. Então, apostasia não só fala da saída da fé, do verdadeiro evangelho, mas fala da retirada, né? A retirada de algo que está impedindo a manifestação do anticristo. Então, num sentido geral, a humanidade, ela vai continuar cada vez mais em rebelião contra Deus. Ela quer retirar tudo o que lembra a Deus da vida das pessoas. Tudo. Então, já tiraram a Bíblia das escolas, querem proibindo tudo aquilo que se leve as pessoas às coisas de Deus. Por quê? Para que ninguém sinta culpa nas suas consciências. Então, tudo vai mostrar a vida, que a vida espiritual, as coisas com Deus, elas não têm valor, né? Por isso que Jesus fala, quando Jesus voltar à terra, ele vai encontrar, lá em Lucas 18:8, né? Encontrará o Filho de Deus fé na terra? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, exatamente isso, né? Qual que é a responsabilidade de cada cristão à vista da apostasia? Qual que é? Primeiro,
não abandone a sua congregação, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10, 26. Então a ordem do Espírito Santo é essa. Fica lá na sua congregação louvando o Senhor, vá, está ouvindo a mensagem da palavra de Deus, né? É essa a finalidade, né? A iminência de um governo mundial. Isso é algo que não vai demorar muito. A preparação, né? Grandes impérios já passaram, conforme Daniel profetizou, né? Império Babilônico, Medo-Pérsia, Grego, Romano, mas todos eles já não existem mais. E a profecia de Daniel, capítulo 7, né? O capítulo 7 em sentido geral, e também o Apocalipse, falam de um governo, de um homem poderoso, de um homem que será apresentado ao mundo como a solução para os conflitos da terra, né? Então, todos aqueles países que faziam parte do antigo Império Romano, eles serão restaurados hoje no governo da besta, né? Então entram aí hoje, o mundo está dividido basicamente em 10 partes, né? América do Norte, Europa Ocidental, Europa Oriental, Japão, o resto dos mercados desenvolvidos, América Latina, Oriente Médio, o resto da África, Sul e Sudeste da Ásia e China, que está aí querendo dominar o mundo, né? E o anticristo virá para apaziguar todo mundo, né? E ele vai, por um bom tempo, conseguir isso. E depois ele manifesta-se, né? Também como sinal a nova era e o ocultismo, né? Todas essas coisas envolvendo o ocultismo está aí tirando, né? Misticismo, todas essas coisas envolvendo a vida, envolvendo a vida da humanidade, né? Os Illuminati, a nova ordem mundial, eles estão por detrás de tudo isso mesmo. São bilionários, né? E colocam aí a sua simbologia, como essa mão chifrada que é muito usada, né? Aonde ela significa Satã é o Senhor, né? Usada muito por artistas, né? Especialmente, não só ligada à rock, muitos, hoje isso está bem generalizado, né? E faz parte, tem uma porção de sinais deles que estão hoje mesclados e misturados, e basicamente muitos cristãos estão adotando isso também, sem perceber. Um outro sinal muito forte será, até porque o anticristo vai precisar dele, né? O falso profeta. O Apocalipse fala que vai ser um líder religioso mundial, de influência mundial. A nova ordem mundial ela vai começar, ela vai reunir as nações e um grande, isso sempre foi uma pergunta que me fizeram muitas vezes, né? Como que seria essa questão do dinheiro? A gente até muitos anos não tinha essa informação. Hoje nós já sabemos, né? Que já existem moedas virtuais circulando em partes do mundo, mas não tem um reconhecimento mundial. Mas a nova ordem mundial está preparando essa moeda chamada Fênix, que tem muito a ver com o passado. E o que vai acontecer? O texto do Apocalipse, ele fala, no Apocalipse 13, 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E isso se refere ao quê? Uma moeda virtual, que é o meio que se tem de controlar as coisas, porque na verdade ela não vai ter mais moeda em papel, moeda, dinheiro, né? Papel moeda e não vai existir mais isso, né? Nem papel, nem a moedinha que a gente está acostumado. Então o dinheiro virtual ele será, aliás, já existe em vários lugares que eles estão usando diversas formas de pagamento, né? E o chip que já está sendo praticado por muitos, né, empresários, tem pessoas que controlam, né? Aqui no Brasil mesmo já tem namorado que para controlar a namorada coloca chip nela, tá todo mundo, então isso está virando uma coisa bastante tranquila, né? Os microchips modernos, pequenos e simples, né? E está lá a profecia de Apocalipse 13, 16, e faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então já tem gente colocando a mão esquerda, que é para não dizer, então eu não estou cumprindo o Apocalipse, né? E com certeza será muito divulgado e incentivado, né? A rede de televisão, as novelas, redes sociais, revistas, jornais, os artistas, cantores, vão ser muito utilizados para essa finalidade. E como hoje já existe pagamento, já tem o chip, tá vendo? Paga, passa o celular, paga, coisa muito básica, né? No avião, tá vendo? Vai ser assim daqui para frente, né? Então, o anticristo vai ser revelado ao mundo, isso não tenha dúvida nenhuma, né? A famosa besta do Apocalipse, o 666. Isso que é o terceiro templo também, que vai ser construído em Israel, também já está preparando o terreno, eles estão a passos largos, né? Cumprimento da profecia de Ezequiel, o profeta Ezequiel de 40 a 46, então vamos ter bastante movimentação na parte profética, né? A novilha vermelha, que era muito importante, lá ela fala em Números 19, 2, né?
para o sacrifício no templo, já existe em Israel também, né? Então, sendo preparada, eles já têm a menorá, o famoso candelabro de ouro do Senhor, né? Tem construído um candelabro de 3 milhões de dólares em ouro de 24 quilates, está tudo preparadinho, né? E só falta achar a arca, né? Conforme a profecia bíblica, né? A arca da aliança, ela vai ser achada conforme a profecia. Não sabemos exatamente o momento, mas no momento profético de Deus, ela será encontrada sem mesclagem, né? Sem essas coisas falsas que a gente vê por aí. Os escarnecedores dos últimos dias também, muita gente vão aparecer zombando, né? Sabendo primeiro isso, diz Pedro lá na 2 Pedro 3,3, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E muita gente até hoje pergunta, né? Minha avó falava que Jesus estava voltando, ela morreu, ele não voltou. Então hoje muitas pessoas já não acreditam mais, pregadores já não acreditam mais na volta de Jesus. Por quê? Porque demora. Essa zombaria aí, que é um hebraísmo, né? Os escarnecedores, mas isso faz parte, né? Muitas pessoas vão zombar daqueles que creem e aguardam a vinda de Jesus, mas é isso que tem que acontecer, né? Isso tem que acontecer mesmo. Um outro sinal que o Senhor Jesus deu foi que o Evangelho chega ao mundo todo. O Evangelho será pregado, ele diz: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas uma coisa que eu preciso dizer para vocês, é muito importante: o Evangelho que vai ser que conta é o Evangelho do reino, não é esses evangelhos que pregam prosperidade e coisas bastante antigas, aí, coisas visando materialismo. Não, é o Evangelho do reino. E o Evangelho do reino, ele tem 3 fundamentos básicos. O primeiro, que Jesus Cristo é o Senhor. Como disse Tomé, respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu, em João 20:28. A base é que Jesus Cristo é Senhor absoluto. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela fala o quê? Você tem que aceitar, crer que Jesus Cristo é o teu Senhor. Você confessa com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Se arrepende dos pecados. Depois, o Evangelho do reino envolve fazer discípulos. Mateus 28:19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus mandou fazer discípulos. E é isso que tem que ser feito. O Evangelho do reino envolve isso. E pregar o Evangelho do reino. Também o Senhor Jesus colocou lá no Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus já deixou bem claro esse fundamento importante do Evangelho do reino. Esse Evangelho é o que conta. Aí a pergunta: quem irá com o Senhor? Quem? Então ele coloca: os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então uma das coisas que a gente precisa ter ideia é que aqueles que morreram com Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. É o primeiro passo. O segundo, os vivos serão transformados, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Então ele diz, 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então o evento tem: os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois os vivos são transformados e juntos então subiremos para encontrar com o Senhor Jesus. Então está lá em 1 Tessalonicenses 4,17, na parte C, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Coisa maravilhosa. E coloca uma importante: servo fiel e prudente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seus tempos? Então, o servo fiel, Jesus é seu Senhor. Fiel, missão dada, missão cumprida. A missão que nós temos, nós vamos cumprir para o Senhor. E hoje creio que primeiramente pregar o Evangelho a todos. Prudente, ele é atento ao Senhor, a obediência ao Senhor. As virgens prudentes envolve e ensina isso. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então muita gente já está com a fé apagada, está morna. O azeite é símbolo de ser cheio do Espírito Santo, né? Infelizmente a graça não pode ser passada de pessoa em pessoa, né? Como o vírus aí, o coronavírus faz. Pessoas cheias de fogo, né? Fogo do Espírito Santo, quer dizer, pessoas realmente que têm convicção da sua vida com Deus e não se mistura com o mundo, não se deixa contaminar, né? É como se fosse andasse assim, né? Cheio de fogo mesmo. Você é diferente. Dá frutos no reino. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21.
Aqui o cristão é servo, na ressurreição será governante com Cristo, coisa maravilhosa. Né? A parábola dos frutos, né, dos talentos, que mostra que cada um vai dar os frutos, né? A santificação da sua vida, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Então, isso é um exemplo. A libertação dos vícios, isso é muito importante a gente colocar, né? Vícios, sejam eles de droga, de álcool, do que seja, né? Em 1 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo fala que os bêbados não herdarão o reino dos céus, entre outros pecados, né? E muita gente gosta de pegar esse texto e dizer, mas o pastor fala, não, bêbado, eu não sou bêbado. Mas a palavra grega aí, metu, ela quer dizer estar sob o efeito de álcool. A pessoa que ele se refere muito mais à frequência do que à quantidade. É aquele que não consegue ficar sem. Tanto que a gente vê que na Bíblia eles usam muitas palavras gregas para se referir a isso, não usavam uma palavra só. O apóstolo Pedro, por exemplo, em 1 Pedro 4,3, ele coloca lá, dependendo da tradução, você vai encontrar borracheiras e bebedice. A borracheiras é uma palavra grega, potos, que significa ato de beber socialmente. A bebedice, a oinoflúgia, significa embriaguez, quer dizer, depende o lado, eles estavam sempre exortando a cair fora disso, porque isso não pertence a Deus. A gente precisa permitir que Cristo nos transforme a vida, isto é, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é isso que a gente precisa ter em mente, né? E eu quero aproveitar esse momento para te colocar uma coisa importante. Entre outras coisas, o que é importante é a salvação da sua família. Você precisa se preocupar muito e dar valor à sua família. E tem que pensar na salvação. O diabo anda ao derredor, como o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 5, querendo destruir sua vida e a da sua família. E o único jeito que tem é pregar o evangelho para ela. Pregue para a sua família. Ame a sua família, mas pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, para que ela se converta verdadeiramente. Antes que seja tarde demais, depois a pessoa fica chorando e querendo arrumar um jeito de colocá-la no céu. A hora que chegar esse dia aí que nós estamos vendo aí, esse dia, infelizmente, isso daí já passou. Aí acabou a chance que tem. Aí não adianta fazer mais nada, porque já foi feita a escolha. Então, pensa bem. Olha, presta atenção nisso. O céu é lugar de salvos. A pessoa não se congregava, era do trabalho para casa. Mas era uma boa pessoa, cheia de boas intenções. Não fazia mal para ninguém, pastor. Ele tinha muita fé em Deus no coração, mas você não pregou para evitar discussão. Ele não se arrependeu, era ímpio. Jesus não foi o Senhor da vida dele. Ele morreu e foi para o inferno. Gravem bem, o céu não é lugar de gente boa. O céu é lugar de pecador arrependido que se batiza e tem Jesus como Senhor de sua vida, de gente transformada. Essas desculpas que a gente dá, que era bom, que era cheio de boas intenções, isso não vale nada. Todo pecador tem que se arrepender dos seus pecados, ser batizado e ter Jesus como Senhor de sua vida. Ore com a congregação por sua família. Está lá em Atos 12:5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Esteja lá orando. Não seja covarde, pregue para sua família, aceite esse desafio. Você tem que pregar para todos. Anuncie. Agora nós estamos dando opção, estamos colocando mensagem da palavra de Deus pelas redes sociais. Use essas mensagens, e muitas delas nós estamos falando diretamente para com cada um. Use essas mensagens, manda no WhatsApp, use as redes sociais para as coisas proveitosas, especialmente a mais dela, que a maior de todas elas, que é a salvação da sua família. Não seja covarde, pregue para a sua família. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 10, 9 e 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pregue. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Prega, não seja covarde. Peça sabedoria a Deus, se for o caso, está precisando, peça. Ele fala isso, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Não tem jeito. É uma escolha. Inferno e céu. A gente tem que fazer essa escolha. Vamos para o céu ou para o inferno? Essa é uma escolha pessoal. Cada um vai fazer aqui. E é interessante ver, conforme a Bíblia diz, né? A alma sai do corpo e ela vai ou para o céu ou para o inferno. A gente escolheu em vida. Saiu, está indo. Se a gente pudesse imaginar as coisas, seria mais ou menos assim, tá vendo? A alma está saindo do corpo e ela está indo. Para onde? Para onde ela escolheu. A escolha está em cada um. Para onde você vai? Então,
Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9:17. Isso é um lugar que existe e muita gente está querendo, já tem pregado, ensinado que ele não existe mais, que não é isso. E especialmente por causa desse texto aí, ó, que ele fala, né, onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então estão zombando dizendo, mas bicho agora é imortal? Isso tudo claro que era uma simbologia, né? A palavra grega aí, eskoleix, que é traduzida como bicho, como verme, né? Falando do verme necrófago, aquele verme que depreda cadáveres, era uma hipérbole de Jesus. O que ele estava dizendo não é que o verme é imortal. O verme não foi lá comer da árvore da vida para poder ser eterno. Jesus está ensinando que a punição do juízo final ela será sem fim, é irrevogável, ela não volta atrás. Então o que a gente tem que pensar é nos nossos dias. Né? Tem muita gente que acha que o inferno é isso aí, tá legal, é aqui mesmo na terra, nós estamos legal, estou no inferno já, estou vivendo, e a coisa não é bem assim, né? Quando morre o salvo vai para o céu, e o futuro nosso ainda será a Nova Jerusalém, e a grande promessa do Senhor, que é a esperança de todo cristão, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta é a promessa. Quanto tempo vai demorar? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Será num piscar de olhos. Você está preparado? Isso sim temos que estar preparado. E essa preparação envolve a palavra de Deus pregarmos para todos. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Eis o noivo. Então, milhões vão desaparecer da terra. O noticiário vai aparecer lá, né? Milhões de pessoas desapareceram do mundo inteiro. Já imaginaram? Anunciando, né? E com certeza você não poderá ver essa notícia porque já estará com o Senhor. Os que ficarem aqui serão deixados para trás e vão enfrentar um período conhecido que Jesus chamou de a grande tribulação. Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir, lá em Mateus 24, 35. Mas a sua palavra não passará. E olha, Deus está no controle de tudo. Você está com medo de muitas coisas, com muitos temores, mas Deus está no controle de tudo. Não tenha medo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Esteja vigiando. Nós temos que pensar que muita gente está dizendo que é jovem demais para pensar em Deus, o outro ele é autossuficiente demais, o outro está dizendo que está feliz demais, enfim, cada um tem um motivo. Mas haverá um tempo, chegará o tempo que não haverá mais tempo. Infelizmente, isso vai acontecer. Que Deus te abençoe, né? Com essa parte. Agora nós vamos voltar aqui ao meu lado. Muito bem. De tudo isso, nós aprendemos que vai ser muito importante que você não precise entrar em pânico. Deus tem tudo no controle. Eu creio que nesse momento muitas coisas se passam pela sua cabeça. Nós estamos aí meio que presos, alguns voltando ao trabalho lentamente, outros ainda não. Aquele temor, vou ficar desempregado, não vou passar necessidade. Todos nós temos as nossas necessidades, todos nós sabemos disso. Temos certos temores, mas o importante nesse momento é de você entender que Deus está mostrando absolutamente como Ele controla as coisas. E como a gente já ministrou aqui, primeiramente as nações, independentemente de como eles acham que isso surgiu, nós aprendemos que o ser humano é frágil e que depende de Deus. Hoje, a humanidade está com medo de espirro, de apertar a mão. Então isso é porque nós somos frágeis e que dependemos de Deus. E o evento é mundial. Então mostra realmente o quanto que Deus controla tudo. Tudo está no seu controle. A diferença é que existem pessoas que confiam nele e tem pessoas que não confiam. Tem pessoas que conhecem a ele e tem pessoas que não conhecem a ele. Então, eu convido você para não resistir mais ao Senhor. Aquele que está desviado, volte.
O que está desanimado, busque um renovo espiritual, que você seja completamente renovado. E você que não conhece o Senhor, entregue-se a Ele. Entregue-se com todo o medo e todo o temor que você tem. Esse é o momento que Deus dá a oportunidade. Veja bem que a finalidade da mensagem de hoje, ao mostrar os eventos que vão desenrolar na Terra, não é para abrir pânico. É para mostrar que sempre vai haver diferença entre os que confiam no Senhor e os que não confiam. Aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. Os eventos da Terra, se só o coronavírus já causou tudo isso, vocês imaginam quando estiver acontecendo mais eventos juntos. Porque esses eventos apocalípticos, eles não vão acontecer apenas um por vez. Muitos deles vão ser simultâneos. Então, o motivo de pânico vai ser maior. E cada vez mais vai ser feita a diferença entre quem confia em Deus e quem não confia. Eu vou fazer a oração final. Eu agradeço mais uma vez a todos os que se conectaram aí comigo. Amanhã o culto é mais cedo, né? No domingo a gente vai fazer no horário do culto mesmo às 19 horas. Mensagem diferente. Espero que vocês tenham conseguido ver bem e entender bem aquilo que a gente colocou. E acima de tudo mostrando que Deus está com tudo sob controle. Nada absolutamente escapa do seu conhecimento, do seu controle. Não há motivos para se desesperar. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Teu Espírito Santo, primeiramente eu oro, como sempre, pelas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Por aquelas que vão ouvir essa mensagem, em que elas vão ser alcançadas. Ó Deus, sejam aquelas que estão com temor de perder seu emprego, aquelas que estão com temor de faltar coisas, da doença, enfim, que o Senhor esteja trazendo tranquilidade e paz nesse coração e confiança de que ela entenda que o Senhor é Deus soberano e vai protegê-la. Eu oro pelos médicos, enfermeiros e por todos os funcionários do sistema de saúde que estão trabalhando no mundo inteiro, aqui em Agudos, no Brasil. O Senhor os proteja, porque eles estão em contato com as pessoas, depois vão voltar para suas casas. Oro pelos policiais militares, pelos bombeiros, policiais civis. Em especiais, eu oro pelos policiais militares de Agudos, que o Senhor esteja também protegendo, porque eles também estão nesse rol de situação. Oro, Senhor, por todos aqueles funcionários de empresas que estão com as portas abertas, que estão trabalhando das funções essenciais, que também estão em contato e que precisam da sua proteção. Pelos empresários, cujas empresas estão de portas fechadas e agora provavelmente devem começar a abrir, vão precisar pagar o salário dos seus funcionários, as despesas que a empresa tem. Oro também, Senhor, pelos funcionários que estão parados, não sabem se vão receber o salário, outros não sabem nem se vai conseguir manter o emprego e que estão bastante agoniados. Eu oro pelas pessoas que estão desempregadas, por aqueles que têm um trabalho informal, não tinham registro e agora nem podendo trabalhar estão e não sabem de onde virá o dinheiro para honrar os compromissos, para suprir as necessidades da família. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que estão infectadas pelo coronavírus e qualquer outro tipo de doença, porque mesmo tendo um só, existem outras. A dengue está tendo muito mais morte no Brasil do que o coronavírus no mundo inteiro, com tantos problemas de saúde, pessoas nos hospitais, nas UPAs, nas casas de saúde, nas suas casas, nos postos de saúde, estão aí aflitas, que o Senhor esteja atuando e tenha misericórdia e possa estar conduzindo também todas essas pessoas que não te conhecem ao arrependimento e ao conhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Eu oro por todas as pessoas, Senhor, que não conhecem a Tua palavra, que venham a ter o novo nascimento e a se converter, especialmente aquelas pessoas que estão recebendo essa mensagem. Eu tenho certeza que dos irmãos, das pessoas que estão ouvindo, vão repassar essa palavra e vão abençoar a vida de outros, e eles serão abençoados também no nome de Jesus. Senhor, eu oro pelo Brasil, oro pela Argentina, pela Itália, pela China, pelos Estados Unidos, pelas Ilhas Canárias. Eu oro por Trinidad e Tobago, por Inglaterra, pela Espanha, pelo Japão, pela Coreia do Sul, Coreia do Norte. Oro pelo Uruguai, Paraguai, Chile, por Cuba, por Portugal, pela Alemanha, Honduras, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, França, Guatemala, pela Nicarágua, pelo México, pelo Canadá, Bolívia, Venezuela, pela Polônia, por Israel, a Terra Santa. Oro pela Arábia Saudita, pelo Egito, por todos os países europeus, países árabes, da África, a África tão sofrida, da Ásia, da Oceania, América do Sul, do Norte, América Latina, por todas as nações. Eu oro pela cidade de Agudos, eu oro por Bauru, por cada cidade desse país.
Que as suas bênçãos sejam sobre cada um, Senhor. O Senhor esteja nesse tempo trabalhando. Em breve, Senhor, as pessoas possam voltar para casa, mas acima de tudo eu oro para que todos nós, ao sairmos dessa crise, tenhamos crescido e aprendido. Que haja mudanças benéficas na vida das pessoas, não somente no sentido de higiene, mas no sentido espiritual. Que possamos, Senhor, estar voltados ainda mais para Ti. Que esse período tenha ensinado a diferença entre aquele que confia no Senhor e aquele que não confia, aquele que crê no Senhor e aquele que não crê, aquele que conhece o Senhor e aquele que não conhece, e aqueles que não conhecem, que possam ter uma oportunidade maravilhosa de Te conhecer, Pai, em nome de Jesus. Antes de dar a bênção final, a bênção apostólica e a bênção sacerdotal, mais uma vez eu quero Te agradecer. Muito obrigado. Deus Te abençoe. Esse período todo a gente juntos, participando do culto, recebendo a palavra do Senhor, transmitindo, divulgando, né? Depois mandando para outras pessoas, dando a oportunidade de todos estarem conhecendo a palavra do Senhor. Então receba agora aí, quero que você receba com fé a bênção do Senhor. São bênçãos bíblicas, uma do Novo e outra do Antigo Testamento, fechando a bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo, eu recebo. Pode dizer aí que você recebe. E o amor de Deus, eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde, eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, eu recebo. E tenha misericórdia de ti, eu recebo. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, eu recebo. E te dê a paz, eu recebo. Muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e da parte de Deus nosso Pai, no poder do Espírito Santo, esteja com a sua vida e com toda a sua família. Deus te abençoe. Boa noite.